A paz do Senhor, irmãos. Graças a Deus que estamos aqui reunidos nessa noite. Para mim é um prazer, uma alegria partilhar com vocês esse momento tão especial em que nos reunimos para aprender um pouco mais acerca dos propósitos da vida espiritual, de caminhar com Jesus. É uma satisfação. Trago aqui um abraço do meu pastor Levi, que é pastor-presidente na Assembleia de Deus da cidade de Capinzal. E quero aqui cumprimentar o pastor eu e em seu nome cumprimentar os pastores e obreiros dessa igreja. Meu desejo é que a graça de Deus seja a grande marca do ministério de vocês. E que a bênção de Deus e que as suas mãos estejam estendidas sobre a vida do pastor e de todos os obreiros que lhe cercam. Cumprimentar também a liderança dessa juventude, irmão Giovanni, presbítero irmão Giovanni. Para mim, uma alegria, uma satisfação conhecê-lo. E já agradeço também a oportunidade que você, pela indicação do pastor Ivan Tadeu, então aceitou. E Romerito, que tem aí trabalhado comigo aí esses dias na internet. Eu venho de uma semana cheia academicamente e tivemos um pouco de dificuldade aí no material, mas no final Deus abençoa e dá tudo certo, não é isso? Então que Deus abençoe o trabalho de vocês. Cumprimentando vocês, eu quero cumprimentar toda a liderança da juventude. E essa juventude, então, aqui o meu abraço fraterno. Desejo a vocês que nessa noite nós possamos experimentar um pouco mais de Jesus. Que a bênção de Deus, que o carinho com que Jesus tem para cada um de nós seja nessa noite evidenciado em nosso meio. E agradeço também o meu amigo Gunnar, da cidade aqui de Imbituba, que fez esse trecho final da viagem comigo e é um parceiro aí. Eu quero que os irmãos abram comigo as Bíblias no livro de Mateus, no capítulo de número 6 e verso 9. Mateus, capítulo 6, verso 9. Diz assim a palavra de Deus: Portanto, vós orareis assim: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Amém? Feche a sua Bíblia e por um instante curve comigo a tua cabeça e vamos falar com Deus. Pedir a Deus que nessa noite o teu Espírito tenha liberdade em nosso meio, e Ele, que é a sede de toda a sabedoria, de todo o entendimento, nos abra a mente para compreendermos mais um pouco dos seus desígnios para conosco. Vamos orar. Senhor nosso Deus, nosso Pai, em nome do teu Filho Jesus Cristo, estamos aqui reunidos uma vez mais sedentos do teu amor, da tua graça, da tua bênção, uma vez mais sedentos, Senhor, de todas as manifestações que tem acerca dos nossos corações, das nossas almas. Senhor, abre o nosso entendimento, abre o nosso coração. Estende a tua mão sobre cada um que aqui está presente. Alcança, Senhor, conforme a tua misericórdia e o teu propósito, as nossas vidas. É o que te pedimos
Em nome de Jesus. Amém. Pode dar um abraço aí no teu colega e se assentar em nome de Jesus. Meus amigos, nessa noite eu tenho como tema proposto on ou off. De que lado você está? Nós sabemos que os termos, apesar de serem termos neologísticos, já são comuns no nosso meio. E nós sabemos que on ou off é ligado ou desligado. Então, a pergunta é, ligado ou desligado? É algo que faz parte até de alguns jargões, algumas culturas, alguns estados brasileiros, né? A expressão, tá ligado? Tá ligado, mano? Ou seja, está atento, você conhece, você faz parte, você interage. E a pergunta é, então, ligado ou desligado de quê? É sobre isso que nós iremos, de forma breve, nesta noite, porque o tema daria para trabalhar tantas coisas, refletir. E eu quero que vocês acompanhem comigo no princípio dessa palestra, então, alguns slides que ali eu irei colocar, e a partir deles, então, nós iremos deduzir algumas coisas, e assim, então, nós vamos refletindo. Pode trocar o slide. O primeiro slide que eu coloquei, eu não estou conseguindo trocar aqui. Ele não está aceitando maximizar. Fechar e abrir novamente. Isso. Nós já vamos começar. Vou falar bastante sobre tecnologia, né? E ela às vezes nos surpreende, não é assim? Tenho certeza que se tivesse um adolescente aqui do lado, estaria funcionando tudo, perfeitamente. Mas olha só, o primeiro slide, ele tem como sugestão a seguinte proposta: o mundo e suas viradas. Hoje nós somos pessoas que vivem no século XXI. Nós já nascemos, a grande maioria aqui, conhecendo televisão, conhecendo rádio, meios de transporte tecnológicos, avançados e assim por diante. Mas é claro que nem sempre foi assim. E dentro da história, da sociologia, da filosofia, nós caracterizamos períodos da história conforme a concepção humana cultural vê o mundo. Ou nós chamamos de cosmovisão, por exemplo, o que nós vivemos debaixo desses pensamentos. Nós chamamos de antiguidade clássica todo o período em que o homem viveu debaixo de um pensamento. Nós chamamos, por exemplo, de antiguidade feudal ou baixa idade média todo um período em que o homem viveu uma outra forma de pensamento. Alta idade média, da mesma forma, ou seja, conforme o pensamento humano muda, conforme a cultura avança, isso não depende, isso não é um tempo estabelecido, isso pode durar 2 séculos ou pode durar 10 séculos, ou seja, depende de uma mudança estrutural social para que nós, então, caracterizemos uma sociedade que vive debaixo de um período, né? Hoje existe um diálogo em nós vivemos a modernidade ou a pós-modernidade. Existem problemas dentro dessa ideia, né? Mas eu quero primeiramente dizer que, vou dar um exemplo de virada no mundo. A virada para a modernidade. Quando o pensamento humano se tornou moderno? Tem gente que acha que é algo recente, e não é. Isso começa
com coisas que para nós hoje são irrelevantes, mas que num período da história foram importantíssimas. Por exemplo, o homem acreditava que a Terra era o centro do sistema solar. Num período em que mergulhada na teologia ou na ideia de Deus. Então, se Deus criou o homem como centro da criação, a Terra é o centro do sistema solar e assim o centro do universo. Essa história começa a mudar com pensadores como Kepler e vai terminar com Galileu na chamada mudança geocêntrica para heliocêntrica. Ou seja, a Terra deixa de ser o centro do sistema solar e agora nós sabemos que o Sol é o centro do sistema solar. Mais do que isso, os avanços na astronomia vão além disso. Nesse período, por exemplo, dessa inversão, onde os planetas dentro de uma configuração eram apenas 5, em outra eram 7, vai avançando ao ponto de nós descobrirmos, por exemplo, que o nosso Sol, que é, por exemplo, usado metaforicamente para representar a luz, representar fonte de energia e de vida, é uma estrela anã de quinta grandeza. E vamos pensar assim, se até determinado século a Terra é o centro do universo, dizer, por exemplo, que o homem é o centro da criação de Deus, é fácil você sustentar isso. A modernidade começa quando o homem passa a pensar no cosmos de forma diferente. Hoje, nós sabemos, por exemplo, que tudo isso mudou. A teoria, por exemplo, da expansão do universo, que também mudou, diz o quê? Vou exemplificar o que hoje a ciência fala acerca disso. A ciência diz, por exemplo, vamos imaginar aqui uma mola. E nós vamos comprimir essa mola ao máximo. Quando ela estiver totalmente comprimida, segundo a teoria da expansão do universo, essa mola é solta. Alguém foi lá e desamarrou esse cordão. E essa mola, então, começa a expandir. Isso seria a teoria da expansão do universo. E nós sabemos, por exemplo, que nós estamos situados em uma de 100 bilhões de galáxias, que se chama Via Láctea. E que, nestas 100 bilhões de galáxias, por exemplo, existem mais de 100 milhões de estrelas, como essa que nós conhecemos como Sol. Todas essas informações vão dando uma dimensão do universo muito maior do que existia. Quando você tem um sistema solar pequeno e coloca o homem no meio, e ele é o centro de tudo, isso quer dizer que nós temos pelo menos a dimensão real do universo. E hoje isso é totalmente questionável. A modernidade começa quando esta ordem pequena e calculável é questionada. E Deus, que era aquele que tinha criado desta forma e colocado o homem ali como centro da sua criação, também passa a ser questionado. E o homem vê agora, na racionalidade, a resposta para as perguntas que antes vinham de Deus. Então nós tiramos Deus do centro. Deus não é mais aquele ser que dá respostas para tudo, e nós colocamos a racionalidade humana como pressuposto principal. É o que nós chamamos então de humanismo, ou seja, uma frase kantiana: faça uso da razão. Todos os questionamentos que existem, nós iremos responder pela razão. Isso que era tudo respondido através da fé e do relacionamento para com Deus. Então, a mudança do pensamento medieval para o pensamento moderno é uma mudança de pensamento estrutural. O ser humano agora não vive mais para Deus, não espera mais de Deus respostas para todos os seus questionamentos,
e agora começa a partilhar isto com a racionalidade. Quais são as implicações disso? Porque a fé também será questionada pela razão. A religiosidade também será questionada pela razão. Portanto, o período moderno começa quando o homem agora está no centro. Ele assume esse lugar. Esta é uma virada. O questionamento se vivemos ou não na pós-modernidade é questionar, será que isso aí já passou? Porque o fato da tecnologia ter surgido não faz com que os nossos hábitos e as nossas crenças também tenham mudado. Pode ser que nós temos tecnologia e, ao mesmo tempo, ainda estamos com o pensamento moderno vigente. Mas para aprofundar nisso, ou pelo menos que nós possamos exemplificar isso, eu vou trabalhar com vocês de uma forma um pouco diferente. Eu quero trabalhar com você diante daquilo que nós conhecemos bem, que é a nossa alma. Nós vamos identificar, então, de que forma nós encaramos o mundo, ou que tipo de visão nós temos do mundo. Porque a resposta, quem é Deus? Se eu perguntasse para você, quem é Deus? Se você virasse para o teu amigo aí e dissesse, quem é Deus? E dissesse para você assim, eu não quero nenhum versículo bíblico para você me dar essa resposta. Eu quero que você dê uma resposta pessoal acerca de quem é Deus. Não quero uma resposta teórica. A nossa fé e a nossa espiritualidade não sobrevive de teorias. Ela sobrevive daquilo que o coração acredita. E para responder quem é Deus, eu tenho que olhar primeiramente no modo com que eu vejo o mundo. Conforme eu me relaciono com as pessoas, conforme eu vejo o ser humano, conforme eu vejo o universo, conforme eu vejo o planeta Terra, é a partir destas relações que eu respondo quem é Deus. Para que eu não caia em contradição, para que a minha resposta não seja da boca para fora, eu primeiro devo olhar como é a minha visão acerca do mundo. Porque se eu digo que Jesus é Senhor da minha vida, mas a minha visão para com os que estão à minha volta é uma visão utilitarista, Jesus não é o seu Deus. Se eu digo que Jesus é o Senhor da minha vida, mas a forma com que eu vejo o mundo, a forma com que eu vejo as pessoas, a forma com que eu trato as pessoas é diferente do proceder e do ensinamento de Jesus e dos seus exemplos, quer dizer que a minha resposta é somente teórica. Ou seja, a minha resposta para quem é Deus só pode ser dada quando eu olho diretamente para a minha forma de enxergar a vida e o mundo. Porque escrever, citar um versículo, isso é fácil. Ninguém se embriaga com a palavra vinho. Nós temos que ter noção de que a experiência de Deus, ou seja, a nossa estatura diante de Deus, se dá conforme a experiência real que os nossos corações possuem com Deus. Não há outra forma. Senão nós iremos falar da boca para fora, mas nós não iremos atingir o âmago da alma com o que Jesus tem proposto. Portanto, a nossa alma, sistematicamente, nós dividimos entre a nossa racionalidade, a nossa volitude ou vontade e sentimento. Alma, razão, vontade e sentimento. Todos nós aqui temos estas três características. Vamos ver. Como é que isso se evidencia dentro do que eu quero mostrar para vocês? Eu quero primeiramente entender assim. Entender a realidade como um cenário em que a nossa alma se depara e se relaciona a partir
dos nossos critérios de avaliação. O que é isso? Todos nós aqui temos o nosso chamado estatuto moral interno. O que é isso? Existe algo dentro de mim que me diz o que é certo, o que é errado, o que pode, o que não pode, o que é bom e o que não é. E a minha visão de mundo será sempre mediada por esse estatuto interno que eu tenho. Então eu acabo de ver uma cena. Dizer que é certo, que é errado, que é bom, que é bonito ou não, vai ser de acordo com esse estatuto interno que eu tenho. E como é que esse estatuto é construído? Ele é construído a partir daquilo que, desde o ventre da sua mãe, você percebeu, sentiu, depois que você nasceu, você viu, ouviu e percebeu. Então, desde criança, você está ouvindo assim: não faça isso, faça aquilo, isso pode, isso não pode. Alguns pais jogam essa responsabilidade para Deus, não é assim? Ó, Deus está vendo, Deus não gosta, não faz assim, né? Para ir para o céu não pode ser assim. O que na minha compreensão é um equívoco. Se você tem filhos, Deus lhe atribui o quê? A obrigação de educá-los conforme a vontade de Deus, mas não de atribuir a Deus isso. Tem quantas crianças que crescem com medo de Deus e quando chegarem na fase de fazer uma experiência pessoal com Deus, tem muita dificuldade, porque foi pintado um cenário de Deus para elas que sai fora. Deus é quase um carrasco que está o tempo todo vigiando ela, que ela não pode fazer nada. E eu já vi muito disso, né? Filho, não mexe aí. Filho, não faz isso porque Deus está vendo. E a criança vai crescendo. Que ser é este? Um dia eu vi uma criança perguntar para ela assim: ô pai, o Deus deixa eu tomar sorvete? Ela não sabia o que era Deus, mas ela falou: o Deus, né? O Deus deixa eu tomar sorvete? Era inverno, os pais não deixavam. E ela queria saber assim: eu sei que vocês não deixam, mas eu quero saber a informação desse ser que vocês tanto afirmam. Pode ser que nesse critério ele avalie, né? O Deus permite isso ou não? Porque era uma criança que já estava acostumada a ouvir falar de Deus. E já estava configurando dentro dela um estatuto moral. Ou seja, não vou fazer isso porque alguém já me disse que não devo fazer. Não darei esse passo nessa direção porque já existe algo dentro de mim que diz que não. E os estatutos morais são diferenciados. Se você cresceu num lar que é mais duro, seu estatuto moral é muito bem configurado. Ele está cheio de normas, cheio de regras. Se você cresceu num lar que é um pouco mais liberal, pode ser que essas regras não sejam tão afiadas assim. É por isso que às vezes nós dizemos assim que educação vem de berço. E esse estatuto é importantíssimo. Porque a psicologia diz que quando as crianças nascem, elas passam por um processo e elas nascem da anomia, ou seja, não possuem regras, não possuem leis. E essas leis devem ser construídas para o seu bem. Esse não faça isso, não faça aquilo, é importantíssimo para todos nós, desde que ele seja feito de modo correto e equilibrado. Então eu digo assim: como é que está o seu estatuto? Primeiro, moral. Ainda não estou falando espiritualmente. O que pode, o que não pode. Como é que isso foi construído? Houve muita repreensão? Não houve? Essas responsabilidades foram, né, do educador foram então assumidas? Porque o processo de educar, e vocês devem saber disso, ele ocorre no não. A criança diz: mãe, deixa eu fazer isso. Pai, deixa eu fazer aquilo, posso fazer aquilo ou não. Todas as vezes que você permitir, não tem conflito. Mas na hora que você disser não, o conflito está estabelecido. Aí o processo educacional, ele ocorre no não, ele ocorre no conflito. Porque ai do pai ou da mãe que educar um filho somente no sim. Quer educar um filho somente dizendo sim para tudo o que ele quer?
Você vai educar um monstro que depois a sociedade terá que corrigir. E ela tem as suas próprias formas. O processo educacional ocorre no não. É o que nós chamamos dentro da teologia de amor responsável. É por isso que Deus não nos dá tudo aquilo que nós pedimos. Coitado de nós, se nós recebêssemos de Deus tudo aquilo que nós pedimos. O amor de Deus não age de forma desconexa com a responsabilidade. O amor de Deus será sempre responsável. Não adianta você sonhar algo e pedir algo para Deus que esteja distante dos sonhos de Deus. Se os teus sonhos não nasceram no coração de Deus, se não são sonhos santos, não pense você que Deus irá realizar. Porque Deus não arma cilada para ninguém. Se Ele sabe que o final dessa história é ruim, não pense você que Ele estará realizando o seu desejo. Tem gente que está há muitos anos relutando com Deus e pedindo a Deus algumas coisas, e Deus está dizendo não, e as pessoas às vezes não percebem que Deus não vai realizar aquilo. Eu costumo, às vezes, quando orar, dizer para Deus, muito obrigado por tudo aquilo que o Senhor me deu, mas mais obrigado ainda por tudo aquilo que o Senhor não me deu. Porque é nesta relação compartilhada de amor responsável que nós crescemos diante de Deus. É o processo de aprender que Deus diz sim e que Deus diz não. O hebreu tinha uma figura muito bonita para isso, que é um hebraísmo, quer dizer, uma hora eu estou na mão direita de Deus e uma hora eu estou na mão esquerda. A mão abençoadora existe, mas a mão que corrige também existe. Essa é a dimensão responsável do amor. E se, portanto, nós nos alimentamos disso, nós vamos formando um processo de um capital, não só intelectual, mas moral e espiritual, e assim por diante. Quantas regras não foram formadas dentro de você que estão aí, e que elas que ditam as normas agora na sua vida? E isso existe para todos nós que possuímos alma, razão, vontade e sentimento. Para provar para vocês que nós temos capacidade de formar de forma individual isso, eu quero provar para vocês que nós somos seres o quê? Que percebem bem, que interagem com a realidade e, além disso, nós as interpretamos. Para isso, nós vamos fazer um pequeno exercício. Eu quero que todos vocês fixem os olhos nessa imagem e digam para mim quantas patas esse elefante tem. 4, 5, 6. Alguém já achou 7. 8 também surgiram aqui. Vou jogar outra imagem para que você possa olhar. Eu quero que você me diga assim, essas retas, elas estão no nível plano ou estão inclinadas? Alguém diz que é plano. Alguns acham que estão inclinadas. Todas elas estão retinhas no plano horizontal. Somente pela localização dos quadros negros nos dá a impressão de que elas estão inclinadas. Uma outra imagem. Presta bastante atenção nessa imagem. Como é que você interpreta ela? O que isso evoca dentro de você? Quando você olha uma imagem, assim, há uma interação entre a sua racionalidade, que sempre que olhar uma figura como essa vai propor diretamente que existem 2 pés, mas ao mesmo tempo ela tem 3. Um sentimento de inadequação surge. Agora, quem consegue ver uma senhora velha, que mais parece uma bruxa, né? Daquelas de literatura, e quem consegue ver a menina? Existem 2 imagens.
que estão ali colocadas. Espero que você consiga ver as duas. Né? Então, de forma mais ampla, nós temos o rosto de uma senhora. De forma mais curta, menor, nós temos uma menina. Vou deixar mais um segundinho para vocês perceberem. Conseguiram ver, né? Tem alguém que não viu as duas? Não conseguiram ver? Ah, viram. Ah, sim. Uma outra imagem. Nós temos um rosto de um homem, ou nós temos um homem tocando saxofone. Se você olhar para a figura e fixar os olhos na parte preta, você vê um homem tocando saxofone. Se você olhar um pouco mais amplo, você vê que é um rosto de um homem. E agora eu peço para vocês contarem quantos pontinhos pretos tem que estão ali nessa imagem. E eu digo para você que não existe nenhum. A disposição dos quadros faz com que eu tenha uma ilusão de ótica e que esses pontos comecem a aparecer. Mas eles não existem. E por último, eu vou pedir a você que fixe os seus olhos então naquele xizinho do meio. Por alguns segundos e me diga o que vai acontecer. Para alguns existe algo que está piscando. Para alguns vai aparecer uma luzinha verde. Para outros vai aparecer mais do que uma luzinha verde. Para outros esse círculo vai girar fora das bolinhas. Eu quero dizer para você que não existe nada aqui a não ser o apagar circular de uma dessas bolinhas. Todas essas imagens verdes, duplicações, são ilusões de ótica. E por isso eu quero provar para vocês que, eu não sei quantas pessoas existem aqui, existe na mente de cada um de vocês a realidade acontecendo de forma diferente, conforme você está vendo esse desenho. Agora eu quero fazer um exercício com você. Eu vou passar uma imagem aqui, e essa imagem ela vai evocar algum tipo de sentimento. Eu vou fazer um trato com vocês assim, ó. Se a imagem for boa, vocês vão dizer assim, ó, oh, pode ser? E se for ruim, vocês vão dizer assim, pode ser? Então vamos ensaiar primeiro. Oh, pode ser? Então eu vou passar. Vamos lá. Para a grande maioria foi ó. Vocês estão com fome? Vou passar uma outra imagem. Vamos ver a reação. Se vai ser ó ou se vai ser Vamos lá. Eu acho que o coro agora aumentou. Esse pessoal gosta de churrasco aqui? A terceira, no ó ou no Vamos lá. Percebi que a tonalidade da voz agora foi feminina, né? Alguns homens ainda soltaram ó. Há um conflito aí entre alguns casais, né? Mas depois a gente pode orar por vocês. Eu acho que vem um conjunto de emoções e sentimentos por trás disso, né? O que você deve pensar naquilo ali? Domingo, né? Todo mundo almoçou, fez churrasco e tudo, e agora você está diante dessa pia cheia de louça. A última delas, então. Vamos ver se é ó ou se é. Ah, por quê? Porque é. Quem não gosta de um obturador de dentes?
O que isso te lembra? Né? Barulhinho bom, né? Agradável. Vocês perceberam que há uma interação entre a nossa racionalidade, a nossa capacidade de perceber as coisas e, ao mesmo tempo, evocar sentimentos. Principalmente numa imagem como essa, quem precisou fazer um tratamento de canal, aqueles bem doídos, ou aquela cárie que te incomodou a noite inteira e o dentista só abria na parte da manhã, você sabe muito bem que essa imagem é muito dolorosa. Esse processo de evocar sentimentos também é uma habilidade que nós temos na alma. Mas ele é diferenciado. Quantas pessoas nós temos aqui, quantas são essas realidades? Perceberam quantas realidades ocorrem aqui ao mesmo tempo? Isso eu estou lidando ainda com a dimensão que para nós é clara. Não cheguei ainda na dimensão espiritual. Eu quero que nós entendamos o seguinte, que nós somos dotados, então, fisiologicamente, com a capacidade de interpretar todas as sensações e todos os fatos, e essa capacidade nos foi dada por Deus. Portanto, o processo de configuração espiritual também irá ocorrer de forma particular e de forma tão singular que Deus é quem faz questão que seja assim. Eu digo assim, né? A gente tem sempre aquela ideia, por exemplo, de que os filhos de crentes, eles automaticamente se tornarão crentes. Isso é um equívoco. O pastor Ivan, que esteve aqui, esteve conversando comigo esses dias, ele disse assim, a minha grande dificuldade hoje, a maioria dos retiros que eu tenho feito com a minha mocidade, porque hoje ele é líder da mocidade na Assembleia de Deus de Curitiba, é fazer com que aquelas pessoas que são filhos de pais evangélicos e hoje estão atingindo a sua juventude, tenham uma experiência com Deus. Parece que é mais fácil quem vem do mundo, cheio de problemas às vezes, atormentados, com dificuldades, oprimidos, parece que chegam aqui, experienciam Deus de forma mais breve, um pouco mais forte. E às vezes aquele que nasceu no lar evangélico, desde criança se acostumou a vir à casa de Deus, a partilhar a vida com aqueles que são evangélicos. Muitos chegam a determinada fase sem ter uma experiência verdadeira, uma experiência significativa com Deus. E ele tem feito um trabalho assim, de trabalhar agora especialmente com os filhos de pais evangélicos. Por quê? Se essa interação com a realidade ocorre de forma particular e significativa, deve-se trabalhar uma forma com que isso também se evidencie de forma particular e significativa. E aqui eu já começo a entrar numa das características da modernidade, que é a tentativa de igualar o ser humano. Vou contar para vocês um testemunho. Estava um dia na igreja, conversando com um senhor. Ele já tinha uns 5 anos de crente. E passei para ele, fiz uma pergunta um pouco diferente. Em vez de falar boa noite, falei, ei, está feliz? Parece que ele estava tão carente para conversar. Mas feliz com o quê? Ele me devolveu a pergunta. Não, tá, aí eu tive que agora explicar, né? Porque é igual aquela história, você fala, oi, tudo bem? A pessoa fala, tudo bem. Às vezes você nem quer saber como é que ela está, né? Você fala, tudo bem? Né? E aí eu falei, não, está feliz na casa de Deus? Aí eu preciso falar com você uma coisa. Tem uma coisa que está me incomodando. Aí eu falei, o quê? Ele falou assim, ó, veio um pregador aí, e eu me senti muito ofendido, porque você sabe que o meu jeito, eu sou quieto, eu fico aqui na minha, e ele me chamou aí de olho de lata, e de cara de coruja, alguma coisa assim, e a expressão dele é que se eu não pulasse, não gritasse aqui, era melhor eu ir embora, que eu não estava no lugar certo. Eu estou me sentindo mal com isso aí, porque ele disse assim,
Quando você estava no mundo, ia assistir jogo de futebol, você gritava, fazia isso, aquilo outro, e hoje você não quer fazer. Ele disse assim, eu fui 20 anos seguidos em campo de futebol e nunca gritei lá. Sempre fui, sentei na minha, às vezes botava um radinho do lado, assistia o jogo, nunca gritei, nunca fiz, e voltava para casa. Esse é o meu comportamento. Por que agora eu estou ali, eu tenho que fazer isso aí? Existe uma tentativa de igualar os outros, e a modernidade traz isso. Se você não segue o padrão, se você não segue conforme está acontecendo, você não faz parte desse grupo, isso é um equívoco. Nós temos que respeitar a individualidade do ser. O movimento pentecostal ele é feito de vibrações, de emoções, de manifestação espiritual e dos dons e dos carismas, é claro. Mas esses carismas são múltiplos e a forma de manifestá-los é sempre contextualizada com o indivíduo. Deus não comete para se manifestar em você um genocídio cultural. Ele não vai mexer, sacudir a sua alma primeiro para modificar toda a sua forma de expressão para dizer, é assim que é Deus na tua vida. Então se você sente a presença de Deus e quer esbravejar, quer correr, quer gritar, quer pular, a liberdade é sua. Mas se você sente a presença de Deus e quer chorar, e quer interagir com a sua alma, e quer silenciar, é um direito seu. E você tem o direito de não ser caracterizado como alguém que não é espiritual. Porque às vezes o seu coração está fervilhando a 1000 e tem alguém que está pulando, às vezes está gelado por dentro. Essa tentativa de igualar as pessoas também é algo da modernidade. Por quê? Igualando as pessoas, ela consegue dar as suas diretrizes e assim oprimir aqueles que são diferentes. Então, quais são os padrões da modernidade? Qual é a forma de se vestir? Como é que você deve se comunicar? Que tipo de música você deve ouvir? E ela dita a regra e a moda. E se você não está nela, você está fora de tudo. Você não tem oportunidade de ser diferente. Por isso, todo aquele que caminha diferente é encarado de forma pejorativa, negativa. Quantos evangélicos já não sofreram aí no mundo preconceito porque são diferentes? Se nós puxamos para nós o direito de ser diferente, de fazer a diferença, de sermos separados conforme os princípios da espiritualidade, por que às vezes dentro da nossa própria casa nós não aceitamos a diferença? Eu estou falando isso para os jovens. Sabe, não vamos colocar todo mundo dentro de um patamar único e achar que ser espiritual é dessa forma. Eu vou caminhar a minha reflexão depois justamente para chegar nesse ponto. Que eu quero exemplificar de forma coerente exemplos de espiritualidade que fizeram a diferença baseados numa relação genuína e verdadeira com Jesus. Pessoas que não confessam a Jesus da boca para fora, mas que vivem no cotidiano a capacidade de serem de Jesus aonde é que estiverem. Porque as suas relações são verdadeiras. Meu tempo... Acho que podemos fazer uma pausa, né? Tá, desculpa, vamos fazer essa pausa, vou parar aqui nesse gancho, mas a segunda parte eu vou amenizar um pouco a coisa. Eu queria só fazer uma pergunta, a gente tem aqui 5 minutos, aí 5 ou 10 minutos, bem rapidinho com um louvor, com o nosso grupo, para aquelas pessoas que querem sair, né, pastor? Porque você é professor e sabe, ficar aqui 1h30 sentado, daqui a pouco você começa já a perder. Então, você vai levantar agora, vamos nos colocar de pé, o Max junto com a banda vai cantar um louvor, para nós cantarmos esse louvor, se estique bem aí, e depois o pastor Israel já vai continuar esta palestra. Quantos estão contentes com isso que vocês estão ouvindo aqui? Amém?
Amém. Vai lá, Marcos. Aleluia. Glória a Deus. Você que estava sentado Isso. aí, ó. Levante suas mãos assim, bem lá em cima assim, ó. Aí, assim, ó. Agora eu vou fazendo aqui e você aí no banco vai fazer a mesma coisa. Para esticar, vamos fazer um alongamento assim, ó. Agora você vai baixando devagarinho, assim, ó. Fazendo assim, vai baixando, vai baixando, vai baixando, vai baixando, vai baixando, vai baixando. Agora assim, ó. Quem sabe você está do lado do seu irmão e faz assim, ó. Levanta mais, aí, isso. Todo mundo. Agora vai baixando, vai baixando, vai baixando, vai baixando. Isso. E mexe assim na cabeça dele e diz: acorda aí, irmão, vamos adorar a Deus. Amém. Glória a Deus. Só para descontrair. Juntos, vamos adorar a Deus. Amém. Ó. Aleluia. Pela fé posso enxergar, pela fé posso tocar, juntos, pela fé, oh! Não há muralha que ficarão de pé diante de mim. Aleluia, glória a Deus. Vamos dar continuidade ao louvor. Os irmãos responsáveis pela oferta estará fazendo a oferta, porque nós somos um povo livre. Aleluia. Irmãos, dá uma cutucada no seu irmão que está do seu lado e diz assim: ô irmão, hoje é um culto para nós, amado. Aleluia. Quem sabe você diz assim: irmão, nós estamos aqui para adorar o teu nome, irmãos. Aleluia. Tem jovem batendo palma, irmão, desafinado. Aleluia. Meu Deus. Mas aqui nós somos um povo mais feliz dessa terra. Vamos adorar a Deus? Oh, oh. Aleluia. Oh, ajude.
Somos um povo mais feliz da terra. Isso, ajuda. Temos fé para vencer o mundo. Sim, ó. Com fé as montanhas vão cair. Com fé a tristeza vai sair. Quero ver. Com fé a vida vai mudar. Com fé eu posso testemunhar. E a mão lá em cima. Oh, aleluia. Somos um povo mais feliz da terra. Temos fé para vencer o mundo. Com fé as montanhas vão cair. Diga, com fé a tristeza vai sair. Com fé a vida vai mudar. Com fé eu posso profetizar. Eu falarei para as montanhas vir ao mar, e ela cairá, cairá. Eu falarei para as montanhas vir ao mar, e ela cairá, cairá. Oh, oh, oh. Aleluia. Somos um povo mais feliz da terra. Temos fé para vencer o mundo. Com fé as montanhas vão cair. Com fé a tristeza vai sair. Cante! Com fé a vida vai mudar. Com fé eu posso profetizar. Eu falarei para as montanhas vir ao mar, e ela cairá, cairá. Eu falarei para as montanhas vir ao mar, e ela cairá, cairá. Aleluia. Oh. Aleluia. Só os salvos. Adore. Oh. Aleluia. Aleluia. Só os salvos adoram ao Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Obrigado, Max. Vamos nesse momento, então, tomar o seu assento. Vamos passar de novo ao nosso pastor. Estará continuando esse assunto. A equipe do Antônio já estará chamando o pessoal ali. O Altevir também vai nos ajudar a chamar o pessoal para ir voltando devagarzinho. E o nosso pastor já com a liberdade. Então, dando continuidade, agora entrando um pouco mais no tema e direcionando um pouco mais para a juventude, eu tenho ultimamente feito uma leitura do que é a nossa dimensão cultural.
o que o brasileiro vive hoje no cenário cultural. Se a inversão moderna propõe tecnologia, se a inversão moderna propõe também um conjunto de valores, e se a inversão moderna nos propõe uma forma de viver, aonde é que fica nesse cenário a dimensão espiritual? O conflito é evidente, porque o nosso processo de formação espiritual é baseado no reino de Deus. A modernidade tem a sua proposta. A comparação que eu quero fazer aqui agora entre estar ligado ou desligado é baseado num vídeo que tem feito sucesso agora também no YouTube. Ele tem esse mesmo nome. O que eu achei interessante nesse vídeo é assim, é alguém que não é evangélico, que fez um vídeo sobre sustentabilidade, aonde ele coloca em que passos a vida está e as concepções que o mundo tem das relações. Então ele vai dizer que algumas coisas que são valores, que são fundamentais, que são primordiais, hoje quem os pratica está em off, está desligado, está desconectado com o mundo e com a realidade. Desde gestos simples, com uma educação um pouco mais requintada, de um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite, um com licença, ceder o lugar para uma pessoa um pouco mais velha. Todos esses gestos hoje são caracterizados como desconectados da realidade. Por exemplo, outros fatos. Hoje os nossos amigos são virtuais. No Facebook, você tem, às vezes, centenas e até milhares de pessoas que se relacionam com você. Mas, raramente você partilha a sua vida, uma conversa, ou algo que esteja para além da superficialidade com essas pessoas. Ter amigos verdadeiros, onde você abraça, chora, às vezes estabelece até um conflito, isso parece que é off. Estar on é estar dentro do quarto, interagindo com 2.000 pessoas ao mesmo tempo, postando e tirando e colocando e vendo o que os outros colocam, num processo de relação que hoje é estar on. Além disso, estar on também é estar antenado com o quê? Com aquilo que o mundo propõe como moda. Se hoje você não sabe o que está acontecendo dentro do mundo, de que modismo, por exemplo, dentro da expressão cultural, o que é a expressão cultural de um povo? Eu posso medir ela facilmente, por exemplo, pelas músicas, pela arte, pelas vestimentas e assim por diante. Eu, enquanto estive na Europa, uma coisa que as pessoas ficavam assustadas, e elas encaravam aquilo como brincadeira, eram músicas que no Brasil faziam sucesso. Vocês sabiam, por exemplo, que música é a expressão cultural de um povo? Você quer identificar, por exemplo, um povo, às vezes é só você ouvir rádio o dia inteiro e você vai identificar. E ele se assustava quando no Brasil, por exemplo, tinha letras de música que chamavam, por exemplo, as mulheres de cachorra. Isso é a expressão cultural de um povo. Quando, por exemplo, as músicas são sempre de dupla interpretação, na maioria delas evocando sensualidade, sexualidade, mas sempre de forma equivocada, sempre desconexa de valores. Isso é a expressão cultural de um povo.
né? Há tempos atrás surgiu uma música que falava do namoro, que dizia que beijo na boca era coisa do passado. O restante vocês conhecem. Se nós juntarmos todo esse cenário cultural, se nós juntarmos tudo isso que vem se propagando, que é caracterizado como estar on, nós estamos perdidos. Porque nós não sabemos mais aonde isso vai parar. Parece que estar ligado hoje é estar intimamente relacionado a uma forma de vida desconexa de valores, desconexa de verdades e, acima de tudo, de valores também espirituais. E parece então que quando você não faz parte disso, você é off. E nessa noite eu vim aqui para conclamar, né, para dizer para vocês que existe uma forma de estar ligado, mas estar ligado de maneira verdadeira. Há uma forma de nos posicionar diante disso, porque tem coisas que não vão voltar mais atrás. Não adianta, se você é líder, se você é jovem, bater contra a internet, bater contra qualquer outra forma de comunicação, porque ela vai estar dentro da tua casa. Essa é uma realidade. Isso não tem volta mais. Ou nós identificamos a nossa forma de interagir com isso e fazemos uso bem feito disso, ou nós estamos, então, totalmente à parte de algo que vai afetar as nossas vidas. A tecnologia é algo importantíssimo e fundamental. Quanta tecnologia tem hoje envolvida aqui, somente nesse cenário? Muita. E que bom que nós aprendemos a fazer uso disso. Imagina se eu não tivesse esse microfone hoje. Estou podendo transmitir imagens aqui via data show. Isso pode ser transmitido via TV, via internet e assim por diante. Nós devemos entender que esse processo de conexão global existe, e o que nós devemos estar cientes é que nós devemos ganhar o nosso espaço e mostrar de forma coerente como isso deve ser feito. Há uma forma de estar ligado e ao mesmo tempo estar desligado desse mundo. As expressões que eu a partir de agora irei usar é justamente para identificar isso. A nossa juventude hoje é atacada constantemente por uma mídia que é controlada por um conjunto de ideias que vão explorar justamente aquilo que vai acabar com a imagem humana verdadeira. A imagem que nós carregamos, a imagem e semelhança de Deus, é atacada constantemente quando o ser humano é colocado num patamar que não é o proposto por Deus. E é isso que está acontecendo aí. E todas as vezes que você começa a interagir com isso, você tem dificuldade de analisar essa realidade, porque o conjunto de informações, o turbilhão de informações está aí acontecendo. Então, como é que isso vai fazer? Como é que nós vamos fazer diante disso? Se isso está dentro da nossa casa. Que tipo de filtro nós iremos colocar que influencia agora a formação das nossas crenças e que agora, quando nós olharmos para esse mundo que diz o que é estar ligado e o que é estar desligado, você tem a capacidade de se posicionar de forma coerente. Porque nós chegamos num tempo hoje, no mundo evangélico, que a religiosidade dentro das igrejas não consegue mais sustentar aquilo que antigamente era possível. A igreja crescia de uma forma diferente. Hoje, o testemunho que nós devemos dar lá fora deve ser diferente do testemunho da década de 80. Por quê? Porque na década de 80, as formas de comunicação, por exemplo, já eram, ou melhor, ainda eram diferentes das que nós temos hoje. Eu estava conversando aqui com os obreiros, por exemplo, assim, a igreja, por exemplo, da ditadura militar. Nós temos um conjunto de obreiros, por exemplo, que foram formados num período em que a rigidez no Brasil era enorme. A ditadura militar,
exercia uma influência na sociedade, que também exercia dentro da igreja. Hoje nós vivemos um país democrático, a liberdade está aí. E como é que a igreja vai se relacionar lá fora com isso? Que tipo de testemunho será o nosso lá? Que tipo de rigidez nós iremos guardar que não seja espiritual, que irá fazer a diferença lá fora? Como é que você vai ganhar alguém para Jesus lá fora? Gunnar me disse uma frase hoje do teólogo Saião que é interessante. Deus pede para que nós sejamos diferentes e não esquisitos. Que tipo de resposta nós, jovens evangélicos, teremos capacidade de dar para esse mundo que está perdido? Porque se você, lá fora, não consegue sustentar o seu testemunho, há algum equívoco na sua espiritualidade. Eu, às vezes, em algumas reuniões de obreiro, eu digo assim para alguns homens, digo assim, olha, se você é evangélico, mas lá fora, no bairro que você mora, na rua que você mora, há um contraposto entre a sua pessoa evangélica dentro da igreja e a que você é lá fora, se a sua espiritualidade não pode ser sustentada lá fora, ou se essa proposta de espiritualidade que você tem aqui dentro, você não consegue sustentar lá fora, então não conta para ninguém que você é crente. Se você só dá contra-testemunho na tua rua, na hora de sair para o culto, põe a Bíblia dentro de uma mala, numa sacola do supermercado e vem. Porque todos lá fora estão fazendo a leitura da sua espiritualidade. Você é evangélico, e eles estão percebendo. Existe uma coerência entre a sua vida e a espiritualidade que você professa ter. E a juventude, mais do que nunca, é chamada a dar um testemunho coerente. E que testemunho é esse? Um testemunho de quem conhece a internet, de quem vai habitar com ela, de quem vai interagir com ela, mas dará uma resposta diferente. De alguém que sabe que ter a internet dentro de casa, por exemplo, é ter dentro de casa uma ferramenta que pode ser usada para algo ruim, mas que ao mesmo tempo não será, porque o que há de ruim lá não entrará no seu coração. Será que nós estamos preparados para dar uma resposta coerente a essa onda tecnológica e pós-moderna que vem na nossa direção? Ou a igreja será uma carroça custando andar no meio de veículos modernos e velozes? E como é que nós damos essa resposta? Nós damos quando nós entendemos que os valores manifestos do reino de Deus, ensinado pela própria pessoa do Cristo, são valores reais, eternos, imutáveis, e são eles que fazem a diferença. Como é que eu identifico isso? Quando eu identifico que aquilo que a pós-modernidade põe para você é algo que, acima de tudo, vai lhe escravizar e, ao mesmo tempo, terá um final péssimo para você. Eu tenho certeza que quando você se ilude, um dia eu vi um pregador dizendo assim, porque o mundo é ruim, porque o mundo é ruim, tudo do mundo é ruim. Essa expressão não é válida mais hoje. Tem muita coisa boa lá no mundo. E não adianta nós sermos negligentes com isso, porque nós estamos aqui, e quanta coisa boa tem lá no mundo que você usufrui. Mas eu quero dizer para você uma coisa, a primeira lembrança que nós devemos ter é que as coisas do mundo são passageiras. A nossa prioridade, primeiramente, é para aquilo que é eterno. E diante disso, esse olhar que nós temos para o mundo deve ser um olhar crítico quanto ao que o mundo quer estabelecer para conosco. O mundo tem uma forma de escravizar, e depois que você é escravo dele, ele impõe então a sua forma, as suas normas, e é difícil interagir com isso. Então nós devemos estar fortalecidos espiritualmente.
Uma das coisas, por exemplo, que eu tenho reparado muito hoje na juventude, é o processo de depreciação dos nossos valores. Como é que isso ocorre? Hoje, vocês estão numa igreja, como a igreja de Criciúma, que tem centenas, quem sabe milhares de jovens. Uma juventude bonita, uma juventude sadia. Essa não é a realidade de todas as igrejas. Tem igrejas, por exemplo, vamos conversar aqui de forma bem consciente, que você chega lá, por exemplo, tem 50 moças. E tem 8, 10, 15 rapazes. E moça e rapaz precisa namorar. Porque precisa casar. Porque também tem sonho. Porque também quer constituir uma família, quer dar continuidade à vida. E começa a perceber que a coisa não é fácil. Né? O processo de seleção natural não é tão simples. E aí, existem valores que começam a ser questionados diante da dificuldade da realidade. Uma vez eu me deparei com uma moça, e eu conversando com ela um tempo, ela quis um conselho, e eu percebi assim, que ela se desvalorizava tanto, se desmerecia tanto, e a palavra dela assim, eu não vou casar, eu não quero casar, eu quero estudar isso, aquilo, aquilo outro, casar eu não quero. Aí, em certa altura da conversa, a mãe dela parou do lado. Ah, que não quer casar? Isso aí tem até enxoval dentro de casa. A expressão dela que não queria casar é porque ela olhava para a realidade, estava tão difícil de se concretizar naquele mundo que ela vivia, que ela assumiu o discurso que não queria. E ela então desabou no choro e me contou algumas coisas que estavam acontecendo lá fora da igreja com ela. E a conclusão que eu tirei é que uma coisa que o mundo faz com a gente às vezes, e muita gente aceitou isso, é a condição de ser desvalorizado, desmerecido, perante aquilo que o mundo estabelece como padrão de beleza, como padrão não só estético, mas também daquilo que é moda. E aí as pessoas parece que entram em liquidação. Você já passou na frente de uma loja de calçado, por exemplo, que eles botam um balaio na porta e botam uma plaquinha assim, ó, liquidação. 40%, 50%, 60% de desconto. Eu sei que nenhuma das mulheres aqui comprou sapato lá assim, né? Porque se comprado, né, esconde para não mostrar que é da liquidação, né? Mas tem gente que está assim. Parece que botou uma placa na testa assim, eu estou facinho. Eu estou em liquidação. Qualquer um que vier, leva. E aí começa a viver uma vida depreciada, porque não consegue mais se enxergar diante dos seus valores, diante daquilo que Deus propõe. E mais do que isso ainda, se perde e perde a identidade. O dia que o mundo rouba a sua identidade, o dia que o mundo rouba isso de você, você está perdido, meu irmão. Você sabe que uma das coisas que eu aprecio em Deus é a capacidade que Ele tem de todas as vezes que for necessário, Ele mostrar que com Ele a conversa é diferente. E um dia a gente estava conversando assim entre os rapazes, eles diziam uma coisa interessante assim, entre as mulheres, as mais interessantes às vezes são as mais difíceis. Por quê? Pela personalidade. Né? Você quer sempre ter do seu lado alguém que seja interessante. Ninguém quer ter do lado alguém que não é interessante. Aí eu me lembro de uma passagem bíblica muito interessante, que Moisés, não era qualquer um. Moisés sobe um monte, tem uma sarça ardendo lá, vou chegar mais próximo para ver o que é. Ei, Moisés, tira a sandália do pé. Esse lugar aqui é santo. Para pisar aqui não é de qualquer maneira não, Moisés. Para se relacionar comigo, Moisés, não é de qualquer forma.
Não pense você que você vai entrar na minha vida de qualquer maneira, não. Primeiro você tem que saber quem eu sou. E se esse lugar aqui é santo, se comporte como alguém que sabe que ele é santo. Tem gente na igreja, às vezes, que não entendeu que você é solo sagrado de Deus. Que Deus te consagrou e te escolheu para um projeto santo e se comporta de forma equivocada. Eu chamo isso o crente terreno baldio. Sabe como é que é? Às vezes perto da tua casa tem um terreno baldio lá que o dono não limpa, não capina há muito tempo. E aí vai alguém assim de manhã, olhando para um lado, para o outro, despistando e joga uma sacolinha de lixo. Aí o outro passa, no outro dia já tem uma sacolinha de lixo, joga outro lixo. O terreno baldio é aquele que não tem dono. Ou pelo menos você não identifica o dono. E de repente ele passa a ser um terreno sujo, cheio de lixo, onde as pessoas depositam imundície, lixo, porque não sabe que tem dono ali. E o pior de tudo, tem jovem assim. Sabe, eu quero dizer para você que você tem que ter convicção de que você é a imagem e semelhança de Deus. E que o relacionamento que Deus estabelece com você é algo tão forte que quando alguém for entrar na tua vida, tu deve dizer: ei, para aí, tu sabe quem eu sou? Sabe quem eu sou? Cuidado antes de entrar na minha vida. Não pense que você vai entrar de qualquer forma e fazer o que quer comigo, porque não é assim não. Eu sou solo sagrado, aqui não é terreno baldio, aqui tem prefeito nessa terra, aqui tem quem cuida. Aqui Deus faz a diferença. Tem ser humano que vive em condições subhumanas em relacionamentos. Sabe, vão aceitando e vão se subjugando. É porque eu amo, né? Que amor é esse doentio? Ah, mas eu sofro muito porque eu amo e meu cônjuge que faz isso comigo. Vai orar, irmã? Para Deus mudar essa situação. Deus não estabelece relacionamento entre um homem e mulher para que um ser seja subjugado, não. A dignidade humana não pode ser questionada, porque a dignidade é o que vem de Deus. Ele estabeleceu isso para conosco quando nos criou a sua imagem e semelhança. Da mesma forma que ele disse: ei, Moisés, tira a sandália, porque para andar no meu terreno aqui, tem que ter ciência disso. A nossa juventude hoje precisa aprender que quem carrega os verdadeiros valores somos nós. Se existe alguém que é rico nesse mundo, somos nós. Se existe alguém que deve ser imitado nesse mundo, somos nós. Se existe alguém que realmente está ligado, somos nós. Se o mundo diz que você está desligado, você vai questionar de quê? On ou off? Você vai ceder? O apóstolo Paulo sabiamente experienciou isso, sabe, e concluiu que diante de tudo isso, eu sou um forasteiro aqui nesse mundo. Eu já vivi tudo isso que tem para se viver aqui e já aprendi que eu sou um forasteiro. Mas o mais importante é, enquanto espiritualidade verdadeira, isso seja uma convicção no nosso coração, algo que não possa ser mudado por vento nenhum, por modismo nenhum. Sabe, eu posso ter o meu tablet, eu posso ter o meu iPhone, estar aqui o tempo todo conectado com o mundo, mas que isso não faça parte do meu coração. Que o meu coração esteja o tempo todo alicerçado em verdades que esse mundo não conhece. Não é estar fora. Por que quando eu comecei essa palestra, eu li um texto do Evangelho em que Jesus ora e diz assim: Pai, que seja feita aqui na terra a tua vontade, como ela já é feita no céu. Tem gente que acha que a nossa espiritualidade é de anjo. Deus nos criou homens e mulheres, estabelece uma relação para conosco entre homens e mulheres e Deus,
nos trata como homens e mulheres. E tem gente que ainda quer cultivar uma espiritualidade de anjo. Se pudesse pedir para Deus, pedia asas. Não conseguiram contextualizar na vida a espiritualidade que o Evangelho lhe propõe. E como é que é contextualizar? É encher a sua vida daquilo que realmente, espiritualmente, te toca, te motiva, aquilo que você acredita. E se Deus é esta realidade, se Jesus ganhou tanto espaço dentro de você, um espaço nesse mundo que não será impregnado da presença de Jesus quando você passar. Mas isso só ocorre quando a nossa espiritualidade é coerente. Se aqui, como jovem na igreja, eu tenho um tipo de comportamento, mas lá fora eu sou o primeiro a me entregar na rodinha da piada, do escárnio, da sensualidade, tem alguma coisa errada. Chegou o tempo em que esse processo demagógico e hipócrita não pode mais existir no nosso meio. A igreja hoje sofre danos seríssimos por um processo que sofremos há algum tempo, de uma diferenciação coerente evangélica nesse mundo e a espiritualidade que professa ter. Eu conclamo essa juventude a estar ligado em Jesus, mesmo interagindo com toda essa inversão cultural que existe no mundo. Eu torço ainda para que inventem coisas melhores ainda na tecnologia. E vou usufruir de todas elas, desde que o meu coração não se comprometa. Porque eu verdadeiramente estou ligado. E para isso não preciso estar ou ser escravo da ótica do mundo. Não necessito me prostituir, não necessito encarar uma vida voltada para as relações fracas e superficiais. Não preciso denegrir o meu ser, porque sei quem sou, sei da minha identidade espiritual, sei quem é Deus na minha vida. Portanto, eu posso caminhar aqui dentro da igreja, posso caminhar aonde eu estudo, posso caminhar aonde trabalho, e seja qual for esse ambiente, eu estarei caminhando como um peregrino, ligado no que é verdadeiramente estar ligado. O meu olhar para o mundo, o crivo que eu tenho para esse mundo, por mais que tenha se alimentado de tantas coisas que hoje estabelecem a sua visão acerca da realidade, nunca poderá perder para a visão que nós temos do reino de Deus. E para canalizar as coisas para o final, eu vou destacar 5 características desse reino espiritual, que se diferem daquilo que o mundo tem proposto. A primeira delas, como eu disse, não venha me dizer que tudo que está no mundo é ruim, porque não é. E você sabe disso. Tem coisas que estão no mundo que lhe provocam prazer, que lhe provocam desejo e assim por diante. Agora, a primeira característica é: aquilo lá vai passar ou não? Aquilo lá é eterno? Aquilo são valores eternos? Porque os valores do reino de Deus são eternos. Isso quer dizer que isso não irá acabar. Não é passageiro. Não é uma experiência passageira. Quantos foram e se perderam no mundo em deleites que passariam, que duram instantes, e comprometeram uma relação de algo que é eterno. Uma outra dimensão do reino é que ele é espiritual. Isso traz para uma dimensão, primeiro, que é diferente desse mundo, e outra, não pode ser visto por esses olhos
não pode ser percebido por essa matéria, mas é testificado espiritualmente. Por isso a Bíblia nos diz que o reino de Deus, eu não posso dizer está aqui ou está ali. Inclusive, não posso dizer que está em todos que estão aqui. Não posso dizer. Torço para que sim. Mas o reino de Deus é feito por todos aqueles que tiveram a sua mente iluminados pela verdade do Evangelho, aceitaram essa verdade e seja onde estiverem neste mundo, fazem parte desse corpo e deste reino. Por isso eu não posso dizer está ali ou está aqui. Você pode caminhar na rua e não é um tempo de repente esbarrar com alguém em meia dúzia de palavras e você perceber que é um cidadão do reino ali. E que aqui é o lugar deles se reunirem para adorarem em conjunto a Deus. É um reino espiritual. Não pode ser julgado pela aparência. Não pode ser julgado pela carteira de membro. Não pode ser analisado por preceitos humanos. Todas as normas deste reino são espirituais. Ou seja, todos os preceitos desse reino estão centrados na pessoa do rei desses reinos. Se você está em Jesus, essas condições são essenciais. Vocês já perceberam que a Bíblia, quando fala acerca disso, traz para nós a responsabilidade de estarmos alinhados, ligados em Jesus? A Bíblia nos diz assim, ó, que o Cristo é a cabeça, cujo qual nós somos os membros. E diz mais, que nós somos um zambuzeiro bravo enxertado numa oliveira. E diz que se alguém estiver em Cristo, é nova criatura. Percebam que tudo está conectado a estar em Jesus. A teologia paulina é muito forte ao afirmar que estar em Jesus é a condição única que a graça nos dá de sermos salvos. E como é que isso ocorre? Por que o apóstolo Paulo afirma, por exemplo, tem a audácia de dizer que nós somos justos e santos? Por quê? Pela minha santidade? Pela minha justiça? Não. Mas é que se eu estou em Jesus, Ele é santo e Ele é justo e não há mais condenação sobre mim. Esta é a verdadeira ligação que deve existir. O on ou off é justamente que tipo de colocação você tem nessa realidade. Num reino que além de eterno, de espiritual, é interno. Por que ele é interno? Porque ele é construído dentro de você. Você sabia que quando você aceitou a Jesus, é o princípio da instauração da mente de Cristo em você? Tem gente que acha que aceitou Jesus, está pronto. Não, aceitou a Jesus, agora o processo vai começar. Você deverá crescer à estatura de Cristo. Mas para isso, é conforme você dá ouvido, conforme a sua mente começa a ser transformada e Deus ganha espaço em você. Além de interno, é um reino de poder. E o que eu quero dizer com isso? É um reino real, que muda a realidade, que transforma, que realiza sonhos, que estabelece sobre as nossas vidas justiça, que realiza em nosso meio aquilo que nós não poderíamos realizar, de um Deus que é pessoal. Que você queira ou não, vendo ou não, sabendo disso ou não, quando dobra os teus joelhos e fala com Deus, Ele ouve. A realidade de Deus é manifesta pelo seu poder. Porque Deus poderia existir e nunca manifestar o poder dele. Mas
se manifestar. Portanto, quando nós pedimos algo a Deus, nós temos a chance de que isso seja realizado. Por isso, quando você olha para a sua vida e tanta coisa mudou, você percebe que é a ação de Deus na sua vida. E a última delas, o reino de Deus é um reino de amor. O reino de Deus é um reino de amor. Tem um desenho conhecido que tem uma incógnita muito grande no desenho. Porque a zebra ela tem uma crise existencial. Ela não sabe se ela é preta com lista branca ou se ela é branca com lista preta. E às vezes nós temos o crente zebra. Ele não sabe se ele é do mundo e está na igreja, ou se ele é da igreja e está no mundo. Não sabe, porque está cheio de conflito dentro dele, tem tanta coisa que fala alto na alma dele lá fora, e que aqui é confrontado. E às vezes vem aquele pregador cheio de abordagens simplistas da vida, que solta aquele mundaréu de versículo para ele, mas aquilo não fala com a vida dele, porque a vida dele está contextualizada de forma diferente. E tudo que ele queria ouvir é algo que falasse, sabe, que virasse ele do lado do avesso, resolva os meus problemas. Sabe, responda aquilo que está doendo aqui dentro, porque eu tenho muitas dúvidas. Chega de abordagens simplistas. É momento do nosso relacionamento com Deus ganhar experiências, sabe, aquilo que é concreto. Como é que isso ocorre? Dando abertura. É quando nós estamos dispostos a estar verdadeiramente ligados em Deus que isso ocorre. Se parte da gente, você não sabe como é que está, se é preto com lista branca, se é branco com lista preta, né? Essa parte aqui não está resolvida, a parte emocional, a parte financeira eu tenho dúvida, será que Deus se preocupa com isso? E assim por diante. Como é que nós vamos resolver isso? Você sabia que a dúvida é um pressuposto da fé também? Deus só responde perguntas que nós fazemos. E não tenha medo de questionar, de perguntar. Se alguém disser para você que você não pode perguntar nada para Deus, que você não pode questioná-lo, é porque às vezes tem medo de Deus não ter resposta para alguma coisa. Mas eu digo para você, Deus tem todas as respostas. Não tenha medo de perguntar. Sabe, não tenha medo de rasgar o teu coração. Sabe, às vezes a gente quer chegar diante de Deus e falar, Deus, eu tenho tanta coisa boa para te dar, está aqui, ó, eu fiz isso, eu orei, eu jejuei, está aqui, Deus. E tem coisas lá dentro que você nunca ofereceu para Ele, que são as suas misérias. Às vezes o que falta para nós estarmos mais ligados a Deus é a capacidade de abrir o coração e falar assim, Deus, hoje eu tenho só miséria para te oferecer. Mas essa é a minha realidade hoje. Para que eu fingir que hoje eu estou bem? Para que eu fingir que eu não tenho conflito, que eu não tenho dúvidas? Para que fingir que esse departamento da minha vida eu estou protegendo ele de você, Deus? Porque parece que às vezes o melhor lugar para se esconder de Deus é dentro da igreja. Porque nós criamos os nossos métodos de agora, então, compensar aquilo que nós temos e que nós achamos que é fraco. Eu desconfio, às vezes, quando o crente muda de comportamento de uma hora para outra, começa a orar demais, vem todas as escolas bíblicas, aumenta a oferta. Geralmente, ele está querendo compensar alguma coisa lá dentro. E eu vou dizer uma coisa para você. Se é pecado, por exemplo, você pode fazer o que quiser. Pode aumentar o dízimo, pode aumentar suas orações, fazer campanha, pode ser o que for. Mas Deus não joga pecado para debaixo do tapete. Mas sabe por quê? Porque Ele não precisa, porque Ele pode perdoar. Ele não precisa empurrar para debaixo, Ele pode perdoar.
Eu quero dizer nessa noite que estar ligado, acima de tudo, você pode ter todas as características do reino. Mas não há nada que nos identifique mais com Deus do que a capacidade de amar. Não tem nada que te faça mais parecido com Jesus do que a capacidade de amar. Você pode ter todas as outras virtudes, mas se você não ama, alguma coisa está errada. Porque se você quer ser parecido com Ele, se você quer estar ligado, se você quer estar on espiritualmente, não off, esse requisito deve estar ligado em você. Ah, mas eu não consigo mais, já me frustrei, já confiei, fizeram isso, aquilo, aquilo outro. Eu vou finalizar contando uma história. Cheguei uma vez na casa da minha avó, em cima da geladeira tinha uma caixinha de sapato. Puxei aquela caixinha, botei em cima da mesa. Falei, que é isso, vó? Ah, isso é conta velha que eu já paguei, eu deixo aí, porque vai que um dia eles vêm me cobrar aqui. E eu fui olhar aquelas conta de água, de coisa velha, 6 anos, 7 anos. Eu falei, vó, isso aqui você pode jogar fora. Ela, não, mas será que eles não vão vir me cobrar? Eu falei, não. E um dia pensando naquilo, ela guardando tudo aquilo, eu comparei ao nosso coração. Sabe, tem gente que está com um coração cheio de conta velha aí, sabe? De desaforo que recebeu um dia. Alguém que te magoou aquela vez, que traiu a sua confiança. E você vai guardando tudo isso no seu coração, e agora você enxerga a realidade a partir desse crivo. Não vou amar tanto, não vou confiar tanto, não vou me expor tanto, porque isso já me feriu, isso já me machucou, eu sei que não dá certo. Isso aí vai me magoar. Você já viu como é que é uma mãe? Como é que ela ama? Às vezes ela se arrebenta, ela perde noite de sono, ela faz o impossível, ela faz coisas irracionais em prol de alguém. Alguém me diz assim, nossa, ela é boba demais. Se alguém disser para você que você é bobo demais porque está amando, eu digo para você, não importa. Não importa o que os outros vão dizer. O que importa é que você não perdeu essa capacidade de se identificar com o reino de Deus, que é um reino de amor. Não existe nada que identificará os discípulos de Jesus, a não ser a capacidade de amar. E não existe nada melhor do que uma caixinha vazia, para colocar coisa nova lá dentro. Tem gente que está guardando aquilo tudo, e o crivo para ver o mundo hoje são experiências negativas, e por isso está desligado de coisas há muito tempo, porque não consegue se desprender. Imagina se um dia você prestasse um trabalho enorme, e na hora de pagamento alguém te desse um cheque sem fundo, e você colocasse numa moldura bem bonita, e botasse na sala da tua casa. Aí você chega todo dia, abre a porta da tua casa, tem uma moldura e um cheque sem fundo lá. Você iria evocar aquele sentimento ruim, todo dia passar aquilo, meu Deus, ia lembrar da pessoa, ia lembrar do transtorno que aquilo te deu, do trabalho que você fez. Tem gente que decorou o coração assim, cheio de cheque sem fundo que a vida deu, está tudo lá dentro. São salvos, sim, mas estão com a alma totalmente comprometida. Você olha para eles, a vida está amargurada, está difícil, está complicada. Porque o coração está comprometido, porque perdeu a capacidade de amar. Perdeu a capacidade de trazer à tona aquilo que mais te identifica com Deus. E uma igreja que não ama hoje não é uma igreja que está ligada. Uma igreja que não consegue acolher não é uma igreja que está ligada. Um jovem que perdeu a capacidade de amar, que não tem mais sonho, é alguém que está morto e não sabe. Se existe alguém aqui que está desligado em algum aspecto da vida, hoje é dia de ligar. Seja qual for a dimensão, a minha dimensão é espiritual, a minha dimensão é algo pessoal, emocional. É dia de dizer para Jesus que chega de tudo isso. Hoje, Deus vem falar conosco de perto de uma forma diferente.
Hoje, Ele senta ao seu lado para dizer assim: nós temos conversado sobre tantas coisas, às vezes mais superficiais, mas eu escolhi essa noite para falar com você de forma especial, de mais perto. Sabe, hoje eu não quero que você me chame de amado e soberano Pai, não. Hoje eu quero que você me chame de Jesus, de amigo, de Deus conosco, de Emanuel. E seja o que for que você tem aí dentro de você, é isso que eu quero que você me apresente. Nada mais e nada menos. E se muitos não acreditam em você, Deus vem dizer hoje para você que Ele ainda acredita em você. E que vai restaurar. Eu falo de forma ciente. Que o processo de restauração ocorre. Porque quando eu venho falar estar ligado, estar desligado, a Bíblia me garante que se você se achegar a Ele, Ele se achegará a você. Amém? Queria que vocês colocassem de pé. Deus, Tu és santo. Tu és santo, Senhor. Tu és santo, Senhor. Maravilhoso e santo. Tu és santo, Pai. Tu és santo, Pai. Será que você pode visualizar o seu coração? E confessar a Deus que há algumas coisas que não estão completamente ligadas. Algumas coisas assim você ainda tem dúvida, que você reluta. Que algumas áreas da sua vida que você já teve mais fé, você já foi mais íntimo, você já foi mais próximo. Será que você tem coragem de dizer: Deus, hoje vamos esquecer qualquer conversa paralela, vamos falar mais próximo aqui hoje. Eu quero sair hoje abraçado. Será que podemos orar assim, de coração aberto? Como jovens que sabem quem é Jesus. E por mais que o mundo te ofereça tantas coisas, você já sabe que você pode usufruir de toda essa virada de mundo, de tudo isso, desde que o seu coração não se comprometa. Porque se você permitir, o mundo vai te arrastar e vai te mostrar com toda a força ruim o que ele tem para fazer. Porque ele te ilude, depois te escraviza e depois tira toda a dignidade do teu ser. E hoje Deus vem dizer que quer estar ligado em você. Dá para dizer on ou off? On? Amém? Amém? Tá ligado, mano? Mano é irmão, né? Tá ligado? Hein? Em Jesus? Você quer estar ligado em Jesus? Vou convidar o pastor para orar aqui. Se alguém quiser vir à frente, tem a liberdade, como um gesto, pode vir, você tem liberdade para vir. Fala: hoje eu quero sair daqui mais ligado, não vou perder essa oportunidade de jeito nenhum. Porque eu entrei aqui meio capenga, às vezes, eu entrei aqui, alguns aspectos da minha vida estavam meio balançados. Mas hoje Jesus falou comigo e eu vou sair daqui mais ligado do que nunca. Eu vou me amarrar com Ele. Hoje vai ser um nó de gente aqui. Tudo misturado, tudo junto, tudo agarrado, porque Jesus está aqui. Eu sei que Jesus caminha em nosso meio aqui. Eu sei que Jesus sonda corações aqui. E que transformação está havendo neste lugar. Porque o reino de Deus ganha força uma vez mais em nosso meio. Deus, Tu és santo. Tu és santo, Senhor. Tu és santo. Dá tempo de você quer vir aqui. E todos vocês que estão aqui em forma de estar ligado, eu quero que você se abrace. Porque vocês estão ligados.
E o Espírito Santo testifica isso em vocês. Então abra o coração e entregue ao Senhor aquilo que você quer entregar. Deus maravilhoso. Deus, Tu és santo, 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 santo. Deus Pai Santo, Todo-Poderoso. É na Tua presença uma vez mais que estamos, de coração aberto, para refazermos alianças, para refazermos pactos, para sermos limpos, para sermos impactados pelo Teu amor, para sermos renovados, para sermos religados, para sermos fortalecidos. Deus maravilhoso e santo, que a Tua presença que hoje caminha em nosso meio, restaure todos os corações que estão abertos, que eles possam sair daqui então fortalecidos pela Tua graça, pelo Teu elo de amor, e que acima de tudo possam testemunhar de forma segura que Tu és Deus em nossas vidas. E por isso Te agradecemos, obrigado, nós Te amamos, Jesus. Restaura em nós essa capacidade de amar, de testificar desse reino de amor. Resgata em nós a imagem do Teu reino, para que sejamos sempre mais ligados em Ti, Jesus. E pedimos a Tua bênção sobre todos os que aqui estão presentes. Amém, Jesus. Um abraço, meu Pai. Eu não preciso ser reconhecido por ninguém. A minha glória é fazer com que conheçam a Ti, e que diminua eu, pra que Tu cresça, Senhor, mais e mais. E como serafins esconde o rosto ante a Ti, esconde o rosto pra que vejam Tua face em mim, e que diminua eu, pra que Tu cresça, Senhor, mais e mais. Santo do Santo, a fumaça me esconde, só Teus olhos me veem, debaixo de Tuas asas, és meu abrigo, meu lugar seguro, só Tua graça me basta, em Tua presença é o meu prazer. O Santo do Santo, a fumaça me esconde, só Teus olhos me veem, debaixo de Tuas asas, és meu abrigo, meu lugar secreto, só Tua graça me basta, em Tua presença, meu prazer. Oh!
só tua graça me basta. Em tua presença é o meu prazer. Do santo, a fumaça me esconde, só teus olhos me veem. Debaixo de tuas asas és teu abrigo, meu lugar secreto. Só tua graça me basta, em tua presença eu me prazer.